tranquilo? Dos mais bons, Ana. Dos mais bons. Então, vamos lá, né? A gente viu aí que foi o momento do basta, né? NEC plus ultra. Então, seria... a semana passada, a gente viu que chega um certo ponto, o homem cansa, né? O homem cansa. Geralmente, eu não fico muito preocupado, mas preocupo, claro, com um adolescente, porque a gente sabe que um dia ele cansa. Cansa da vida que está levando, cansa do jeito que está levando. E com a humanidade é a mesma coisa. A humanidade ela cansa de tanto errar, de tanto insistir no erro. Uma hora muda exatamente por isso. Então, sempre vai ter aquele momento de acordar. A natureza é assim. O espírito ele vai evoluindo, evoluindo, e chega a um desenvolvimento intelectual, ele começa a se organizar no progresso intelectual, como nós estamos num certo progresso intelectual, mas o moral ainda está muito distante, né? O que a gente já concluiu aí é que precisa o homem acordar agora para as questões morais, para a questão daquele orgulho que possui, daquele egoísmo que possui, e é um momento de mudança mesmo. Por isso que a transição planetária ela coincide agora com a mudança do homem. Aquele que não consegue acompanhar, ele realmente tem que procurar outro lugar. Ou seja, onde o passo dele alcança. Por enquanto, ele está acompanhando, mas não nos iludamos. Quem não tiver no compasso do planeta, da evolução, não acompanha, não segue junto. E isso tem um preço muito alto. A gente pensa assim que eu vou ter uma vida tranquila mesmo assim. Vai, mas com as dificuldades, né? Vão continuar, repetições. E isso, cada vez mais, o indivíduo vai querendo mudança, né? E mudança num ambiente, às vezes, que não vai ser tão próprio. Eu queria tanto ver o progresso, mas ele não ajuda moralmente para esse progresso acontecer, então ele permanece na ignorância, ou seja, no sofrimento, no desespero, nas dores da doença e tudo mais. Reflete em tudo. Então, nessa parte aí passada, a gente vê que o passado dele vai se enfraquecendo. Aquilo que é forte no indivíduo, que é o passado, aquilo que ele já viveu, vai deixando de ser muito mais forte. E vai buscando um novo horizonte, uma nova luz, né? Para que ele possa seguir. E nós estamos exatamente nisso, no momento onde parece que está tudo ruim, parece que tem que mudar. Aí vem os conflitos mesmo que a gente vê acontecer, tanto no meio familiar, meio público, política, e tudo arranhado. Exatamente porque o homem ele progrediu intelectualmente, mas moralmente ele ainda não alcançou. Aí conflita mesmo. Então, para mudar uma cidade, por exemplo, o conceito de uma cidade, precisa do conjunto pensar. Não somente um indivíduo pensar. Claro que quem pode ajudar vai transferir conceitos. Aí, aqueles que estão ainda no sono, na anestesia, podem ir acordando com os bons exemplos. Então, vale a pena a gente ver que o homem ele pode, num certo momento, adotar novos princípios, adotar novas visões e mudar. Então, por isso que vale a pena os esforços desses espíritos que lutam politicamente para o bem,
né? Vale a pena os esforços das pessoas que acreditam nas instituições, que fazem boas instituições, até um dia nós mudarmos até o quadro administrativo de uma cidade, quadro administrativo de um país, de um estado. Isso com esforço coletivo. Agora, não adianta eu querer fazer milagres num terreno onde a terra não é fértil. Olha lá a parábola do semeador, né? A terra tem que estar um pouquinho já preparada para brotar. Não adianta você plantar também num terreno árido e pedregoso e cheio de espinhos, né? Então, a gente precisa aprontar o terreno. Mas o terreno está bem em condições de brotar muita coisa. Tem terrenos brejosos, tem terrenos áridos, espinhosos, tem terreno de qualquer jeito aqui hoje. E os terrenos que vão ficar aqui é aqueles produtivos, terrenos fáceis de germinar algo que muda a sociedade, que muda as pessoas. Então, vamos lá no item 15, quem faz para nós a leitura. Acho que está quase todo mundo, Francisca está Daniel, aí já. deixa eu te Oi, fazer uma pergunta aqui, posso? pode. É Lilian, interessante bom esse dia. comentário que você está fazendo. Você fez duas observações aí. É a época das transformações, né? Que o planeta precisa mudar de posição. E como nós estamos? Como está esse terreno nosso? Ele está propenso, está propício ao que que a cristandade, que o Evangelho de Jesus está aí para ser disseminado, está sendo espalhado, mas o que está acontecendo é que as ervas daninhas estão tomando conta, a gente tem que estar atento, estar preparado e estar tirando essas ervas daninhas do nosso caminho, que está prejudicando a evolução da humanidade, principalmente no nosso país. Não vamos falar nem lá fora, porque a coisa está complicada. O que você acha? É, veja bem, o progresso ele é natural. Então, por exemplo, você tem o joio e o trigo. O joio e o trigo eles se separam naturalmente por questões da peneira, né? Vamos dizer assim. Ninguém chega lá e tira o outro. Você se separa. Então, a gente tem que esperar acontecer, por exemplo, uma dominância das boas iniciativas. Então, isso sempre, o bem sempre vai sobrepujar o mal. O mal, ele, na verdade, não existe. São intenções, erros, más intenções, né? Erros de um grupo, de pessoas, né? De espíritos. Então, como Deus permitiu que estivéssemos no mesmo quintal, né? Vamos dizer, a terra, e que fosse naturalmente dividir e se tentar entender, mas muitas vezes vão ter conflitos, porque existe mesmo, né, politicamente, entre países, entre regiões, entre cidades, né? Então tem sempre rivalidades, inclusive dentro de casa, com o vizinho. Isso tem que ser resolvido pontualmente, né? Então, cada um com seu próprio esforço é que vai realmente fazer aquela mudança, operar aquela mudança. Então, se eu estou apto a ajudar um grupo coletivamente, eu me candidato a isso. Eu vou a fazer essas mudanças, eu vou me candidatar para fazer isso. Me candidatar, não estou falando politicamente só, não. Eu falo, me proponho a ser útil numa sociedade. Então, você entra em instituições, em organizações, para tentar fazer isso. E muitas vezes você não consegue fazer porque uma grande maioria ainda está anestesiada, mas vale a pena o esforço de tentar. Só de você tentar, você já fez alguma coisa.
Então, eu nunca me preocupo aquilo que a gente procura fazer e não consegue finalizar. Eu não preocupo. Eu preocupo em tentar fazer e, se der certo, ela vai acontecer, né? A mudança, porque ela depende de cada um, ela não depende da minha cabeça, depende da cabeça do grupo, da região, ou do estado, ou do movimento, né? Então, depende igual no movimento espírita, você depende de todos, não depende só de um coordenador, de dois, três coordenadores. Então, e não vale a pena a gente agredir, né? Agredir, fazer com que o outro mude, porque ele não vai mudar. É igual um filho, você não muda um filho. Você não tem condição de mudar uma cabeça de um filho. Ele, quando fala para você, não, eu não quero assim, pai, eu quero assim. Né? De repente, você pega o diploma, faz lá, toma o diploma, né? Eu quero fazer outra coisa, eu quero ser tatuador. Aí vai ser tatuador. Aí eu não quero ser espírita. Então, me pôs no espiritismo, mas eu não quero ser espírita, eu quero ser pastor, eu quero ser padre, eu quero ser isso. Eu não quero ser nada disso, eu não confio nessas teorias. Então, você não pode fazer nada. O que você tem que fazer? Você já plantou sua semente nele. Você já procurou dar para ele orientação. Seu trabalho já foi feito. Isso é natural. Então, não, você tem que me obedecer. Aí, senão a gente vai lá aquele regime bem fechado, né? E colocava as próprias crianças em experiência para que elas tivessem novas visões de quem Deus era o Estado. A gente vai começar a desenvolver processos agressivos contra o ser. E isso não muda ninguém. Ninguém muda com agressividade. Então, a gente tem que trabalhar o tempo de cada um, o compasso de cada um. Ele não serve para continuar o planeta. Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Esse problema seu é dar exemplo para que ele acorde. Né? Agora, eu quero ser um político para mudar isso tudo. Aí vai lá e tenta fazer alguma coisa. Mudar você não vai, não, mas quem sabe você consegue imprimir um novo conceito. Então, não adianta você, às vezes, ordenar algo e não mudar as pessoas. As pessoas só fazem para agradar você e por trás faz outras coisas. Então, que mudança que tivemos? Então, tem que ser naturalmente. Né? Vamos lá na leitura, gente? Quem pode fazer? Leila, bom dia. Bom dia, gente. Silêncio. Silêncio. Vai, Voz do Brasil. Tem muitos dias que você não fala. Tio Daniel. Oi. Só pegando um gancho rapidinho, eu sei que o foco não era esse, mas já que você citou, meus filhos cresceram no Centro Espírita União e Amor, você sabe disso, né? Isso. Forma a personalidade. Entrou aquele momento da psicologia reversa. Era para lá que eu falava que eles tinham que ir. Se é para o caminho do espiritismo que eu dizia que eles tinham que ir, todo mundo saiu correndo para o lado contrário para poder não dar razão para o pai. Isso é meio clássico, né? Mas, igual você falou, a semente está plantada. Apesar de eles não manifestarem em palavras, não se assumirem na condição de espíritas, todos têm a postura cristã, que eu acho que é o importante. Nos atos, eles são bondosos, eles ajudam as pessoas ao redor, os amigos, eles são leves, eles não são apegados, materialistas, não vejo ambição, aquela ambição pesada que enraiza a humanidade nas coisas difíceis da vida. Então, eu acho que está plantada a semente e no momento certo de maturidade espiritual, cada um vai se manifestar do seu jeito. Mas eu me dou por satisfeito pelo que a gente conseguiu passar para eles naquele período de imaturidade. E não adianta eu querer falar, agora vocês vão ter que ir comigo. Não, agora cada um vai para o seu lado. Igual você falou, você não muda, mas
já tá somado no espírito deles toda aqueles valores, né, que a gente passou para eles na infância. Aquele que tentar mudar a cabeça de alguém vai sofrer muito. Não vai mudar. É ele quem muda a pessoa, não é a gente. Ele que muda. Então, você tem que deixar a pessoa mesma, com os princípios que ele tem iniciado, fazer a mudança, operar a mudança. É igual eu comecei a falar na reunião aqui, o espírito cansa. Uma hora ele vê que realmente precisa mudar, que não é daquela forma. Então, no início agora, ele precisa entrar nessa experiência. Por isso que a reencarnação ela é importante. A reencarnação ela traz exatamente as condições para o espírito, ele próprio, se desenvolver. A gente é exemplo, mero exemplo. Educador é um exemplo. Simplesmente, você não muda a ferro um indivíduo. Isso não acontece. Então, se você tem uma casa espírita em que tem grupos diferentes, de ordem diferente, de educação no lar, como é que você faz um evangelho numa casa espírita? Mais para despertamento. Você não pode pensar que você vai evangelizar a criança no centro. Você não consegue fazer isso. É a vida que evangeliza e ele se auto-evangeliza. Você dá exemplos, você dá despertamento para as pessoas. Todo mundo está te observando. Sempre falei que nós somos mais observados do que observandos, né? Ou seja, você está sendo mais observador do que alguém, mais observado do que observador de alguém. Então, quando você está frente a um filho, ele está te mais verificando, você verificando ele. Ele está mais observando seus atos, seus gestos, seus exemplos, porque você não vai adotar os exemplos dele, você vai tentar ajudar ele naqueles pontos fracos. Então, você é um cooperador, simplesmente um cooperador. O pai que achar que vai mudar os filhos, que coloca debaixo das asas, meus filhos vão ser diferentes do mundo, estão completamente enganados. Não vai conseguir fazer isso. Não consegue, porque você pode até ter filhos bem preparados, mas eles são preparados. Você teve espíritos já preparados e você talvez seja menos preparado que eles. Então, encarna na sua vida, na sua casa, exatamente para fazer a diferença. E encarna na sua vida para te pedir socorro. Precisa de carinho, precisa de afeto. Aí a gente não dá afeto, só chama atenção, aí ele some. Aí a gente não consegue fazer nada por ele. Então, você tem que dar carinho para que eles vejam em você um bom homem, uma boa pessoa, que compreende as condições que eles ainda estão. É assim que é a educação. Do contrário, você não vai mudar ninguém. Você vai só sofrer, aumentar a sua dor, arrancar os cabelos que você já não tem. Né? Os cabelos já vão perdendo. Então, já arrancou, né, Guilherme? Você arrancou já, tem entender isso. Já arrancou, tem tempo, viu? Cabeludo. Mas olha aqui, eu queria só fazer uma parte. Eu acho que o objetivo não é o filho ir para dentro da casa espírita, é conduta. Esse é o objetivo principal. Pode ser em que religião for, porque se fosse assim, só a espírita que ia mudar o mundo. A casa espírita está cheia de gente necessitada. Uhum. Ao contrário que muitos pensam, não, eu sou representante, eu sou sem nada. Não é nada disso. Você está indo lá para cuidar das suas dores, dos seus sofrimentos. Você saiu da guerra. Então, você está indo, geralmente a pessoa vai até mais para a casa espírita com de idade. Exatamente. Por quê? Apanhou muito, está naquele período de desespero, talvez, muitas vezes, né? Querendo fugir dos mistérios da vida, das dores, dos sofrimentos. Então, a casa espírita é um grupo que você chega nela para ver bons exemplos,
boas palavras de incentivo, e o homem precisa disso. A casa espírita não muda o homem, não muda o mundo. Ela simplesmente dá alguns despertamentos. A vida que ensina a nossa existência, nosso comportamento diário, o respeito ao próximo, é isso que vale a pena, né? É importante, sim, a instituição, você estar lá. Por quê? Você pode ajudar e se ajudar, porque ninguém pode se achar o melhor sem precisar do outro. Isso não existe, né? Nós buscamos a sociedade. Encarnar é buscar a sociedade. Encarnar é buscar um relacionamento. A pandemia deu lição, mas não é para vir um sistema de isolamento perpétuo, né? É perene. Nós temos que voltar a nos intercambiar fisicamente, porque reencarnação é para fisicamente. Senão eu ficaria desencarnado. Para ficar online, eu fico desencarnado. Online é só um período e pode ser um meio de propagação daquilo que a Casa Espírita está fazendo para vir à sociedade. Aí sim é um grande meio. Mas achar que esse mecanismo é o definitivo, um grande engano nosso. Tem que voltar ao trabalho, achar a rua, o campo, proximidade do necessitado, fazer o seu filho ver isso desde pequeno. Isso que são bons exemplos. Porque na sua casa você fecha as portas. Então você tem que ir para o centro para ver que o trabalho social é importante, que é uma das grandes molas de educação que a Casa Espírita tem e muito pouco valorizado. Muito pouco valorizado. É mais valorizado aquilo chama-se de igrejismo dentro de nós, né, que seria as palestras. Palestras são importantes, sim, mas o mais importante é a ação. É aquilo que a gente pode fazer. Nossa, vocês já viram tanto que um almoço beneficente integra as pessoas para certos objetivos, né? Isso tudo é muito importante. A Casa Espírita tem que viver desse tipo de atividade. Se pôr muito dinheiro nela, chega lá um cara que tem muito capital e joga lá, a Casa Espírita não precisa nem trabalhar. Isso é um crime com a Casa Espírita, não pode ser. A gente tem que ter pouco dinheiro, né? A gente tem que ter sacrifício para colocar as pessoas mobilizadas para o trabalho do bem. E as crianças vão junto, os espíritos estão chegando, vão vendo esse clima magnético que a Casa Espírita tem. A boa fala, né, na hora das palestras, integrando a transformação mesmo, o acordar das pessoas, e não as palestras doutrinárias apenas, aquelas que só coloca ritmo do pensamento espírita, né, doutrinário só. Isso é importante, tudo isso é importante. Eu estou falando para não ser dominante, para as coisas que falam ao coração serem mais importantes. Você chegar num grupo e falar de alma para alma. Isso que deve ser a Casa Espírita, né? Isso é para falar doutrinariamente ali, sobre a doutrina que veio para nós, para tocar os corações das pessoas, que saber que aquilo lá é importante. Mas a doutrina espírita, ela por si só, ela vem trazer a verdade. Ela não inventou verdade. Ela simplesmente fala de uma verdade que é natural. Então, deixa isso bem claro para os participantes. Aí a gente consegue mostrar a real face da doutrina. Quer ver, na leitura aqui a gente vai ter algumas visões sobre isso, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Perim. Quem meditou sobre o Espiritismo e as suas consequências, e não o circunscreveu na esfera da produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um caminho novo,
e lhe desenrola os horizontes do infinito, iniciando nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corpóreo. O homem não caminha cegamente. Ele sabe de onde vem, onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se lhe mostra em sua realidade, livre dos preconceitos, da ignorância e da superstição. Não é uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele quanto a sucessão do dia e da noite. Sabe que o seu ser não está mais limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que viverá ainda, e que de tudo o que ele adquire em perfeição pelo trabalho, nada está perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do qual é hoje. E, daquilo que o homem se faz hoje, pode concluir o que será um dia. Viu? O que vocês acharam desse parágrafo aí? Aqui está falando de quem meditou como espírita mesmo, mas não como do lado só fenomênico, né? Mas assim, como o conceito espírita, como a pessoa viu que o espiritismo pode ser útil. É uma pessoa que pode vislumbrar o quê? Que ele, com o espiritismo na vida dele, não um fenômeno, mas assim, mas o conceito, o que muda para ele? Olha só quanta visão é ampliada do homem, né? Quanto ele pode ver diferente. Aquilo parece ser natural agora para ele. Tudo que se desenrola, o conhecimento espírita parece que embutir na alma o conceito. Então ele muda, ele passa a ver a vida diferente. Embutido um novo conceito, que precisa... É claro que quem faz isso é quem já vem trilhando uma estrada. Aqueles novatos, né, na ideia, não conseguem fazer isso de pronto. Lê, acha que isso aqui é uma balela, não consegue se firmar. Mas aquele que já está transitando há séculos aí, procurando uma resposta, ele lê uma doutrina, vê um pensamento espírita, ele se encanta, porque está falando de uma verdade que ele já tem buscado e vivido. Por isso que ele se identifica com aquela filosofia. Então, com o espiritismo, então o que muda o homem? Tudo, né? Muda tudo. A vida dele passa a ser diferente. E ele vai lutar contra ele mesmo, né? Ele vai, com o tempo, tentar mudar ele mesmo. Aí que a história é difícil. Mudar os anseios, as tendências, não são fáceis, né? Mudar as tendências. A mudança depende dele, da transformação dele. Ele está ainda vivendo ilusões. Agora, já quem enxerga mesmo com a doutrina, ele tem forças para mudar. Mas tem que encaixar com ele, tem que estar encaixando. O terreno tem que estar mais um pouquinho preparado. Difícil, né? Não é fácil não, né? Não é muito fácil, está escrito aqui, ó, a receita está aqui, ó, como que faz? É fácil na teoria, né? Mas a hora que o Aí a gente indivíduo fala vai assim, fazer... nossa, eu vou fazer isso. Aí na primeira tentativa, você nem lembra que você falou que ia fazer isso e já escorrega. A hora que você escorrega, você fala assim, nossa, perdi minha oportunidade de pôr em prática. É ruim, né? Dá uma sensação ruim. Aí o que você pensa? Nossa, mas o que eu ainda tenho que
Quantos quilos de grama eu ainda vou ter que comer? Quantos sacos de grama eu ainda vou ter que comer até aprender isso? É muito, não é? Aí você fala assim, a natureza não dá saltos, mas depois você pensa, mas até quando que eu vou ficar batendo na mesma tecla? Milhares de anos que eu estou nessa. Olha como é, assim, a gente tem que chegar num ponto de não permitir ou de entender que a gente não precisa da angústia para poder conseguir o caminho. Porque quando a gente lê e está munido e está ligado no plano maior, que você tem a intuição dos espíritos, quando você está fazendo o evangelho no lar, você acha tudo fácil. Você está com o companheiro ali do lado, é aqui que eu tenho que aprender, é aqui que eu vou começar. Aí você vai dormir imbuído daquela ideia. De manhã, primeira resposta atravessada, você rebate. Você não demonstra ali, você não consegue colocar, você aprendeu? E aí? Eu aprendi. Esse gostei do bater na tecla, né? Porque a gente usa ainda a máquina de datilografia. Ainda estamos naquela, né, datilografia. A Usa um tecnologia teclado mudou. ainda para digitar, né? Esses já são mais novos, né? É. Então a gente já sabe, o homem com o espiritismo, ele sabe o quê? De onde vem, onde está e para onde vai. Né? Já é um homem consciente, né? Segundo Joana de Anjos, né, Daniel? Aí já está no estágio de consciência plena, né? Plena, talvez? Não, pleno, te digo, não. O negócio é o seguinte, quem adotar, porque aqui ele não... Ele já sabe. Ele não falou que todos sabem, né? Ele falou o seguinte, que aqui, quem tiver analisando profundamente o espiritismo, né, como um norte de vida, isso não é todos os espíritas, não. Você vai no centro, você tira lá o quê? Quantos por cento? Eu não vou nem arriscar, né? Eu posso até errar longe, né? Mas, assim, poucas pessoas enxergam verdadeiramente ou se embutiram do conhecimento. Então, ele está falando aqui que não são todos os espíritas, não. Aqui está falando aquele que consegue perceber o espiritismo como norte de vida, como norte de respostas. Aí ele tem uma vida diferente. Então, ele sabe de onde vem, onde está, para onde vai. Agora, todo mundo sabe isso? Não. Porque eu sou espírita, vou no centro, vou no espiritismo, sei disso. Você pode ter noção, mas que você, às vezes, não sabe, não sabe. É isso que Essa dizer. pergunta, para mim, foi respondida na Casa Espírita. Foi. De onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel. Isso aí, eu com 45 anos de idade, eu não sabia nada disso. Isso era uma incógnita na minha cabeça e me incomodou de um tanto que eu fui para a Casa Espírita. Eu falei, eu preciso saber disso, porque eu estava no fundo do poço, né, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista do conhecimento do espírito, né? Aí eu fui para a Casa Espírita, eu falei, aqui, se eu achar a minha porta da esperança, vai ser aqui. E foi. Graças ao... E você procurou já foi um grande passo. Eu busquei, eu falei, não... Você buscou uma resposta, aí você estava cedendo da resposta. Agora, exatamente. Uma grande maioria procura a Casa Espírita para sua dor. Né? Para resolver um problema. Me falar que aqui é bom. Aí ele quer ser curado e ir embora. Imediato, né? Imediato. Milagre. Ele vai ali em busca de milagre eu acho que uma grande maioria ainda vai pelo fenômeno, porque vai transformar a vida dele num passe de mágica. Você vai bater uma varinha de condão e o problema dele vai ser resolvido e ele não tem que se transformar. É de fora para dentro. Ninguém ia em Abadiânia buscar Jesus e nem buscar Deus. As pessoas iam lá para buscar a cura. Vão curar logo, porque o carnaval está aí e eu quero estar bem sadio para ir lá 4 noites, né? São os 10 cegos, Daniel, né, que pediram Jesus para ver e só um que viu.
Verdade. Engraçado, a gente entra na casa espírita a primeira vez e na imaturidade que eu tinha, eu jurava assim, nossa, agora eu sei tudo, agora eu sei o caminho, como é que os outros não sabem disso? Por que todo mundo não segue isso? E hoje eu tenho só uma certeza do que eu sei, que eu estou ferrado, estou extremamente comprometido, que não tem ninguém para poder assumir minhas culpas, só isso. E que eu tenho muito a aprender. E de quem mais sabe, mais será cobrado, né? Só estudo que você sabe, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, é um depoimento. Olha, nós estamos fazendo um curso, já tem o quê? Eu acho que uns 3 ou 4 anos, da Joana de Ângeles, né? Conheça-te a ti mesmo. Gente, você vai lá e fala assim, nossa, aqui eu vou dar conta de resolver meus problemas, né? Psicológicos e tal. Você entra ali, te viram do avesso, meu pai. Você se vira do avesso, dá uma angústia, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu fui me meter? Gente, é uma coisa assim de busca o negócio lá dentro da gente, a gente não tem como negar o que é, eu não tenho como negar o que eu sou, e encarar os nossos defeitos de frente, não é uma coisa muito dolorosa, mas não tem outro caminho, não tem outro caminho. Por isso, é isso o Espiritismo leva a gente a fazer essa reflexão íntima, e enxergar que o que o Guilherme acabou de falar, sou eu que tenho que fazer, ninguém pode fazer nada para mim, não. Né? Pode orientar, a gente está indo na casa espírita, temos esse privilégio de ter, né, pessoas que se esforçam, estudam para ajudar a gente com os conhecimentos, mas o íntimo é de cada um, não tem jeito. Mas você não está até em abandonar o estudo, sabe? Um dia eu falei assim, eu pensei, eu entro ou não entro? No último minuto eu entrei. Aí fizeram uma reflexão, fizeram as perguntas e ninguém respondia. Aí viraram para mim, Leila, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu estava aqui pensando se eu entrava ou não entrava aqui, porque eu já estava chutando o balde, sabe? Foi tão bom eu ter falado isso, que apareceram mais 3 ou 4 que tiveram coragem de falar a mesma coisa. Aí eu me senti tão confortada. A angústia não é só minha, a sensação de fracasso não é só minha, entendeu? Quanto mais eu estou aqui, menos eu consigo progredir, dar um passo à frente. Mas foi uma coisa assim, né? Agora eu estou mais condescendente, me perdoo mais, estou mais tolerante comigo, sem esquecer que eu não posso ficar batendo na mesma tecla. Mas você não está do avesso, não. Você está até bonita. Doce de leite. Pegando o gancho. Doce de leite tem que mexer, né? Para dar o ponto, né? Então você tem que mexer. Doce de leite tem que ir mexendo. Pegando o gancho da fala da Leila e do Guilherme, eu lendo esse texto aqui agora com vocês, cada vez mais a gente percebe porque que tanta gente foge, né? Começa dentro da doutrina. Esse negócio de a gente ter que enfrentar esses monstros da gente, o negócio não é fácil, não. Agora, Leila, quanto ao nosso estudo lá da Joana de Ângeles, percebe quantas pessoas fugiram do estudo já? Você lembra quando começou? Quanto nós éramos? E hoje quantos somos? E o tanto de gente que queria entrar e não tinha vaga, né? Pois é, menino. E aí, de repente, as pessoas foram saindo realmente. Mas eu acho que foi positivo, que nós fomos 18, 19, 20 ainda, sabe? Às vezes 25, tem 23, 24. Mas não é isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer que realmente essa questão do autoconhecimento, como o Daniel falou, tem que ter o tempo certo mesmo, não adianta, sabe? Eu sempre falo aqui, né, de uma advogada que ela foi procurar um tratamento espiritual, uma advogada que a gente trabalhava juntas, né? E aí eu indiquei para ela o presidente do centro que eu frequentava em BH, e ela fez uma consulta com ele, que ele era médico também, né? E de repente ela ficou muito empolgada, ela comprou, né, todos os livros do Allan Kardec, né?
E ela começou a estudar. Ela é uma mulher muito inteligente. Um belo dia ela chegou com uns 5 livros em cima da minha mesa. Francisca, fica para você, porque eu não quero saber disso. Mas eu falei, você está ficando louca, doutora? Ela falou, não, esse negócio é muito forte. Eu não estou preparada para saber dessas coisas. Eu fiquei muito tempo para entender por que ela fez isso, mas aí depois eu fui entendendo aos poucos. Ela falou, Francisca, eu descobri que eu estou fazendo tudo errado. E eu estou numa situação muito delicada. Então, quanto mais eu estou estudando isso, mais eu estou percebendo. E eu falei, mas não seria o momento da senhora pensar e mudar? Ela falou, não estou preparada para isso, eu prefiro não saber. E simplesmente foi assim, entendeu? Então, assim, essa é uma experiência concreta, né, que eu tive. Quantas pessoas não passam por isso? Né? E quantas já está no centro mesmo e muda de religião, porque é muito incomodante, né? Vai te cutucando, né? Como diz na minha terra, o tempo inteiro. E você tem que ser forte. Aí vai que nem o Perim. Aí você queria ser cutucado, né, Perim? Era importante isso. E nós estamos aqui porque a gente quer abrir essas camadas, né? E tirar esse sangue ruim, pisado ainda, que não está circulando direito, para a gente limpar, né? Ou então, na outra, né? Tirar o lodo, né? Tem um monge, né, indiano, que ele fala isso, né? Você limpa o rio, vai limpando aquela camada suja até surgir aquela água límpida, né, que veio da fonte pura. É isso que a gente está tentando fazer, né? Mas, assim, é muito interessante, eu sou muito grata por tudo isso. Inclusive, muito grata a vocês, porque me fazem refletir e falar demais. Obrigada. A gente é que agradece, né? Todo mundo aqui junto, pensando junto, né? Um pensamento coletivo. Vamos lá na 16, Perim. Vamos. Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização estão limitadas à vida presente, que nada foi e que não será nada, não importa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para os outros? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, esse progresso não está perdido para ele? De que lhe serve trabalhar para aqueles que virão depois dele, se não deve jamais conhecê-los, se são seres novos que logo depois eles mesmos reentrarão no nada? Sob o império da negação do futuro individual, tudo se repetiria forçosamente nas mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que a amplitude dá ao pensamento do homem, a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. O que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que esta lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea não são dois modos de existência que se alternam para o cumprimento do progresso. O que de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, primeiro através das gerações do mesmo mundo, e em seguida de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, um objetivo, porque trabalhando por todo, trabalha-se para si e reciprocamente. De sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral são jamais estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são outras senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. Uhum. O que a gente pode entender? É a saída aí do pensamento imediatista, material, né? A vida é curta, do mundo nada se leva, né? E aí o espiritismo, né?
Kardec vem com esse texto aqui e coloca as coisas no seu devido lugar, né? E nos faz a pensar nessa solução de continuidade aqui. Nos faz a gente crer que amanhã estaremos melhores do que estamos agora. Quer dizer, é necessário e estamos aqui para progredir. Falei pouco ou falei pouco? Falou muito. O que a gente perderia bastante se você não tivesse a visão espírita, né? É exatamente essa questão da continuidade, né? Então, para que plantar uma árvore? Para que fazer isso para a comunidade, fazer isso para as pessoas, se eu não vou estar aqui, se eu não vou estar presente? É egoísmo, nascente dentro do ser, né? Pensando somente nele, naquilo que ele faz. Tem pessoas que realmente não fazem as coisas com seu poder financeiro, justamente porque ele quer amontoar e garantir uma sobrevida dele só. Mas socialmente ele pensa em só armazenar, né? E deixar aquilo tudo para ser a bel prazer dele, né? Então, ou seja, não solta o osso, né? Não solta o osso, não larga o osso. Então, porque ele não vê que tudo é importante. Com o Espiritismo, a gente tem esse olhar mais periférico, né? Mais horizontal da vida. Então, a gente consegue ver que você também estará presente um dia, continuando aquela obrigação, continuando os seus deveres, né? Mas a ideia do egoísta, a ideia dele é permanecer em cima daquilo que conquistou, daquilo que ele tem, né? Para a alegria dele. Uma boa aposentadoria, para não ter dor, para não ter sofrimento, para não ter desespero. Claro que você tem que ser previdente, tem que fazer de tudo para ter uma sobrevida tranquila, final de existência, mas nada que vá, assim, exagerar, porque senão você tira o propósito de fomentar a vida das outras pessoas, dar condição do progresso. Eu vejo muito assim pessoas que estão no meio das diretrizes de um país que pensa assim no progresso. Eu acho tão bonito isso, né? A pessoa tá um velho, uma pessoa de idade e ainda pensando no progresso comum, construção, ampliação. A gente vê muito isso aqui na nossa profissão, né? Pessoas realmente promissoras. Claro que eles pensam num resultado positivo financeiro, né? Um retorno financeiro, mas assim é uma ilusão para ele isso aí, né? Mas assim ele está soltando, mas e aquele que senta em cima, que é o avarento, não se beneficia e nem beneficia uma sociedade. Então estanca aquele poder para si mesmo. Então é enxergar muito curto, né? Enxergar muito no seu umbigo mesmo, né? No seu próprio nariz. Então, o que vocês acharam aí dessa posição, gente? Fala aí também, não é só eu, não. Esses dois modos de existência a gente já tocou na semana passada. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo espiritualmente em dois planos. Até perguntei, né? E os espíritos sublimes? Eles vivem nesses dois planos ainda? Não, eles já não estão mais nesses planos. De plano espiritual que nós conhecemos, plano material, esses dois planos é plano transitório. No futuro da humanidade, do espírito, o futuro é totalmente diferente. Nós não imaginamos como que é a vida de um espírito puro, né? Não tem essa ligação com esse mundo
imperfeito, tanto na ordem material e espiritual, que são imperfeitos. Aquilo que a gente molda na espiritualidade próxima de perfeito está muito longe de ser perfeito, né? Nosso lar, por exemplo, é uma adequação. Existem coisas que são apropriadas para o nosso estado evolutivo, apenas isso. Mas é muito diferente, muito além disso aí, a visão espiritual dos espíritos já iluminados e na divindade. Então, a gente tem um quadro, um perfil de proximidade apenas, de enxergar o que está ainda muito mais próximo. Aquilo que está mais distante, a gente tem dificuldade. Tanto é que, às vezes, a hora que a gente vai conversar sobre isso, fala, não, vamos deixar isso para depois. Vamos deixar esse assunto para depois, que isso aí não está no nosso... Sempre tem os espíritos falando, ó, deixa isso para depois. Você vai ler e fala, não, isso aqui não é por agora. Por agora você fica sabendo isso. Depois você fica sabendo disso aí. Por quê? Já sabiam das nossas condições. Mas o homem tem hoje mais elementos para poder se projetar um pouquinho mais à frente. Imaginar, né, o que pode ser, justamente para te puxar para frente, não permanecer na ignorância, para ver que tem horizontes mais amplos do que aquele que a gente imagina. Não é fantasia, não é nada de ilusão, e sim de meio, assim, vamos dizer, de vida de almas que alcançaram a perfeição. Como que é a vida desses, além dessa matéria, dessa organização física que nós conhecemos. Eles estarão ligados à condição física criada por Deus, ao universo. Mas como que é essa ligação, como que isso se opera, é de forma totalmente diferente que nós imaginamos aqui. Mais amplo. Alguém quer falar, gente? Só eu? Então, vamos lá na leitura aí do 17, né? Para a gente finalizar essa parte aqui. Esse 16 aí é só a gente ir lá no item, não sei qual item não, ponto de vista do Evangelho, dá uma noção perfeita disso. O ponto de vista, né? Quando eu estou muito arraigada no materialismo, eu corro lá e olho, sabe? O ponto de vista é isso aqui, ó, justamente isso aqui, ó. Ontem eu estava caminhando com a Inês aqui perto de casa, né? E a gente estava conversando, né, sobre o lugar, né, o público, né? Então, hoje se investe muito pouco em área verde pública, né? Que se investe muito na propriedade, que é o ter, né? Então, você compra, é seu, mas aquilo que é público, que é de uso comum, né? Quando você vai numa praça, você não sente que aquilo é seu, mas você pode usar como se fosse seu, né? Então, a gente tem, nas organizações de uma cidade, muito pouco percentual de verde, de praças. Vamos dizer, você tem 5% só, né? Às vezes nem isso, 2%. Você tem que chegar a 50% do público. Isso que seria uma boa gestão de uma cidade, né? Onde você saísse, tivesse o seu quintal nas praças, você tivesse essa interatividade, mas o homem não está preparado. Então, quando você vai fazer um plano de loteamento, né, de uma cidade, de ampliação, está tentando ganhar assim, um mínimo de verde e ocupar mais ainda. Essa é a busca dos gestores, né? Aqueles investidores tal, querem fazer coisas com o maior aproveitamento possível. Então, sendo que deveria ser o contrário, vamos fazer o público maior, né, e a ocupação menor, porque você precisa de quê para dormir? Você precisa de pouco espaço para você conviver numa cidade. Então, deveria ter um quintal maior, que seria o lado público, né? Mas é com o tempo que a gente vai chegar nisso aí.
Mas a tua Sim. reflexão vem exatamente em cima do nosso ainda sentimento maior, né, que é o egoísmo. Quando ele fez essas questões aqui, né, nesse item 16, eu fiquei lembrando que eu já vi, inclusive, já ouvi muitas pessoas que quando vão plantar uma árvore, principalmente essas árvores que demoram muito, né, a dar frutos, eles falam assim, mas isso não vai, eu não vou, né, usufruir dessa árvore, então para que plantar? Isso aconteceu comigo quando eu peguei a semente de uma árvore, que eu esqueci o nome aí. Ela falou, não, isso aqui vai demorar uns 15 anos, isso aqui você nem sabe se você vai estar viva. Eu fiquei pensando, e aí você fala nas praças públicas e nas ruas, inclusive na frente das casas, né? Porque o vivo, o orgânico dá trabalho, ter filhos dá trabalho. Plantar árvore você tem que cuidar. Como é que você vai cuidar de uma coisa que é para o uso público? Entendeu? O outro que vai ficar usando. Então, o sentimento é esse, você não vai ganhar nada com isso, porque o ganhar é exatamente isso que você está falando, é o ganhar o material. Não está pensando que a gente tem um usufruto bem grande numa cidade arborizada, né? Que é a vida, que é a saúde. Então, assim, o sentimento é esse mesmo. Por exemplo, aqui na minha rua, você olha a rua toda, ninguém tem uma árvore na porta da casa, só eu. Né? E assim, eu acho que tem gente que acha ruim, né? Porque eu tenho uma árvore na frente da casa que eu plantei porque roubaram minha lixeira, alguém chegou, arrancou a lixeira com um buraco. Aí eu falei, eu não vou pôr uma lixeira aqui, não. Peguei e plantei uma árvore no lugar do buraco da lixeira. E é uma árvore grande, né? Que eu tenho que ficar podando sempre, porque ela é uma árvore grande. E ninguém tem mais árvore, porque a árvore dá trabalho você cuidar. Eu tenho um jardim que quando eu vim morar nessa casa, a pessoa tinha colocado brita, era alugada, né? Colocou brita eu, mas o Rafael e a Rebeca, a gente teve que tirar baldes e baldes de brita, até hoje tem para a gente plantar no jardim, até hoje quando a gente cava, acha brita lá no fundo, porque a pessoa não tinha permissão de cimentar, né, o jardim, então ela jogou muita brita para não ter que nascer nada, e nascia mesmo assim. E dá um trabalho até hoje, quando a gente vai plantar uma planta, tem que tirar um monte de brita que vai ficando, né, ela vai entrando no subsolo. Então, cai folha no passeio, você tem que varrer, né? Nossa, tem que varrer, tem que dar trabalho. Cada vez que o jardineiro vem para plantar, porque a árvore é grande, eu tenho que pagar para ele, para isso que eu não dou conta de fazer. Deixa eu contar rápido. E suja o vizinho também, porque eu tenho que ir lá tirar as folhas do vizinho. Deixa eu contar uma bem rapidinho, Francisco. Meu vizinho estava construindo. Aí ele plantou 2 arvorezinhas e reclamando. Falei, você está reclamando de quê, cara? Ele falou, não, tem que plantar essas árvores aí para conseguir pegar o habites. Verdade. Aí eu falei, mas não preocupa não, eu cuido das árvores para você, pode deixar as árvores aí. Ele falou, não, a hora que eu pegar o habites eu vou arrancar isso aí, eu não quero árvore. Arranca. Aqui também o prédio do lado, eles tiveram que colocar, mas eles colocaram um quadradinho tão pequenininho para plantar árvore, coitada dessa árvore, mas tem lá, eles colocaram, plantaram a árvorezinha lá. Mas rapidinho aquilo ali vai ser cimentado. É desse modelo. É desse modelo. Infelizmente, é isso aí mesmo que acontece, né? A cidade futura será uma cidade diferente, com certeza. Nós teremos aí almas encarnando aí para planejar diferente isso aí. Muda a lei, mas isso aí está longe, ainda vai muito chão. Isso é o mundo inteiro, né? Que é assim. Cada vez assim que passa as gerações, a gente vê que o passeio está mais encurtando, né? Passeio bem estreitinho, sem jeito de circular. Então, é atraso nosso. Você vê o atraso nosso nas expressões públicas, né? Ou seja, da cidade. A gente vê esse quadro ainda no coletivo, né? Infelizmente, aí a gente vê que realmente nós não estamos adiantados, nós estamos atrasados moralmente. O sentimento de possuir é muito grande ainda, e a própria expressão do meio, a gente já percebe que é assim, né? Gente, ó, já foi o nosso tempo, não dá mais tempo para ler. Fica aí o próximo, vai falar sobre a fraternidade, né, que a gente vai conquistar. E na próxima semana aí a gente vê, tá? O item 17. Da minha parte, muito obrigado a todos.
Obrigado aí, Lúcia, Amaro, Laércio. Bom dia a todos. Leila. Bom dia a todos também. Bom domingo. Guilherme. Bom dia para todos. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Lilian. Boa Obrigado, semana. Ana. Obrigado. Inês, Fiquem com Deus, gente. Inês, a Muito próxima bom. vez você fala menos, por favor. Tem que falar, né? A Inês, ela assiste e já faz a comida, porque a comida dela do domingo, nossa senhora, é um banquete. Eu sei. Meu Deus do céu. Ah! Ô, Peri, eu vou falar menos todas as vezes, tá? Eu ando falando demais. Pode deixar. Tá bom, incomoda. Tá, gente? Deus abençoe a todos. Bom Eu domingo amo para todos todos. vocês. Viu? Bom Fiquem com domingo Deus. pra Tchau, vocês. Sana, Toninho. Tchau, Pessoal, Lúcia. Tchau, Daniel. Tchau. Obrigado. Tchau para todos. Bom dia, bom domingo. Bom dia, bom dia. Vocês mais, são a minha Lilian. família Bom na dia. Terra. Deus abençoe vocês. Guilherme, Que assim seja. assim seja. Ai, ai. Parece que não desligou, Laércio. Não, eu ainda não. Estou tentando sair aqui, não estou conseguindo. Carol, ô Carol, cadê a Pititinha? Não apareceu hoje? Aqui, tô medindo uma febre aqui, por isso que eu demorei. Mas que isso? Oi, Amélia.